No último episódio desse programa, eu falei um pouquinho sobre o poder da câmera, como a câmera pode transformar nossas percepções, como ela pode influenciar a nossa vida. Hoje eu quero falar sobre o poder da narrativa, como uma narrativa pode desembocar em outras narrativas, como uma narrativa pode se multiplicar e influenciar a nossa vida. Quando eu tinha meus 12 a 14 anos, os meus pais tinham o costume de ir no supermercado para fazer as compras do mês. E a cada ida dessa eu ia com eles porque eu gostava de ficar livre no supermercado, para ficar chutando bola nos corredores. E quando eu estava cansado eu ia para a livraria do supermercado, onde eu podia ler livros de graça. Eu era uma criança estranha, eu gostava muito de ler. Tinha um livro específico que eu sempre lia. Eu pegava aquele livro, eu ia para o Carrefour praticamente para ler ele, porque eu gostava da forma como ele era criado. Ele era criado uma mistura de literatura com história em quadrinhos. Então a história em quadrinhos ela dava continuidade à literatura. Hoje em dia isso é muito mais comum, né? Existem as graphic novels, né? Que são novelas, são histórias em quadrinhos para adultos. Mas aquela era uma história ali para o público infanto-juvenil. Mas ela tinha uma atmosfera de mistério que me prendia e sempre me fazia voltar a ela. Ela contava a história dessa cidade enorme, né? Que era a cidade de São Paulo. Anos depois eu fui reconhecer em São Paulo isso. E duas crianças adentrando nessa noite. E era uma história meio misteriosa, com elementos de literatura fantástica. E essas duas crianças entrando na cidade era um pouco mágico. O asfalto se transformava numa espécie de rio negro. E as crianças iam dentro desse rio negro, dentro de uma espécie de submarino. A casa de uma das crianças desatracava do terreno e se tornava um submarino. E através desse submarino, elas percorriam os asfaltos, que eram rios, e chegavam no grande centro da cidade de São Paulo, e isso no meio da madrugada. No final do dia, eu sempre levava a história para os meus pais e pedia para eles comprarem, mas eles estavam numa situação financeira bem difícil na época. Até que um dia eu voltei e a história não estava mais lá, ela tinha saído de circulação. Anos se passaram, eu fui morar em São Paulo. A primeira coisa que eu reconheci foi aqueles prédios enormes, igual ao livro que eu tinha lido, né? E eu fui morar numa região que era perto do centro e era mais ou menos a mesma região onde se passava a história. E eu percebia, por exemplo, um detalhe interessante para quem não é de São Paulo, é que o asfalto passa rente às casas, então as pessoas moram em grandes edifícios e tem pontes elevadas, tem grandes travessias, e essas travessias às vezes passam do lado de uma janela. Isso era o tipo da coisa que eu via no livro. E para mim era extremamente fantástico por eu vir de Brasília, uma cidade plana em que esse tipo de coisa não acontece, esse tipo de projeção urbana gigantesca não existe. Então aquilo era espantoso para mim porque parecia uma cidade impossível, mas lá estava a cidade do jeito que tinha sido retratada no livro. Nessa altura eu já era um jovem adulto, né? Tinha ido para São Paulo para estudar cinema e eu não me lembrava mais do título do livro e nem do nome do artista. No entanto, a história, aquela atmosfera mágica que tinha sido criada, eu ainda guardava na minha mente e eu gostava muito desse tipo de literatura fantástica, dessas coisas incríveis, né? E aí, para matar um pouco a minha vontade de reler a história que eu não tinha mais acesso, eu resolvi reescrever a história baseada no que eu lembrava dela. E aí eu criei um blog, era a época dos blogs na internet, os blogs eram muito frequentados e as pessoas gostavam muito de escrever e de comentar um nos blogs do outro. Era uma época pré-Facebook. Eu criei um blog chamado Enquanto Todos Dormiam e aí comecei a escrever a minha versão do conto. Também se passava naquela cidade, mas tinha outros personagens e aconteciam outras coisas. No final da minha escrita, eu deixei um recado, falei, pessoal, essa história que eu escrevi foi baseada numa história que eu li quando eu era mais novo e infelizmente eu não encontro mais. Por isso eu resolvi reescrever para poder reviver a história da minha maneira, de acordo com as minhas lembranças. Aí uma pessoa que visitava o meu blog escreveu, deixou um recado lá. Eu conheço, eu já li essa história e ele falou que essa história, o nome do autor era Eduardo Pioche e o nome do livro era Depois que Todo Mundo Dormiu, muito parecido com o que eu ainda lembrava. Eu resolvi procurar pelo autor na internet e encontrei pelo Orkut uma pessoa com o sobrenome de Pioche. Entrei em contato com essa garota, ela me contou que era filha do Eduardo Pioche, o autor do livro. Ela me passou o e-mail do pai dela, eu entrei em contato com o Eduardo Pioche pelo e-mail dele e ele me respondeu em pouco tempo, prontamente. E ele me deixou um recado assim: Oi Gustavo, sou eu mesmo. Fico feliz que tenha gostado da minha história. Eu li seu conto e também gostei muito do que escreveu. Me envia seu endereço que vou te enviar o livro. E foi assim que eu recebi na minha casa um livro autografado pelo próprio autor que marcou o início da minha vida literária.
Esse livro, ele de certa forma influenciou a minha escrita por muitos anos. Eu gosto dessa coisa do tema da amizade, do tema da exploração, do tema de estar em território desconhecido e perigoso. E tudo isso está presente nas coisas que eu já escrevi na minha vida. O mais incrível é que um livro que eu li há mais de 20 anos atrás, até hoje, ainda incendeia a minha imaginação. Então é poderoso o que a literatura faz com a gente, não só de causar uma comoção na nossa mente, mas de nos provocar a produzir outras coisas, outras ideias, né? Uma ideia pega fogo e acende outra, que acende outra, que acende outra, e assim vai nos alimentando. A arte, ela alimenta. E aqui está um pequeno exemplo do poder da arte, do poder da escrita e como esse poder reverbera na nossa vida.